Olá a todos e todas, mais uma aula começando hoje, a aula de sexta-feira, dia 15 de maio, também conhecido como o dia do aniversário do meu irmão. Como eu comecei na aula de hoje para outra turma, vocês já agradeceram hoje pela profissão cabeleireiro, cabeleireira, barbeiro, enfim, existirem, porque eu agradeço todos os dias e lamento todos os dias também por não poder comparecer até eles, porque o negócio está ficando feio e está cada vez pior, viu? Está cada vez pior. Bem, vamos lá. A pretensão da aula de hoje é ser uma pretensão de uma aula muito objetiva. Vale ressaltar para vocês que eu fiz uma autoavaliaçãozinha lá para vocês me avaliarem, né? E também avaliarem como que está sendo a metodologia, se vocês estão conseguindo ter acesso, acompanhar a disciplina, se vocês preferem fazer por aqui pelo YouTube ou pelo Zoom. Estou tentando achar aqui um bom termo para vocês e também, claro, sentir um feedback, né? Porque a gente está vivendo um momento totalmente excepcional, então a gente tenta aí entregar o máximo que a gente consegue, beleza? Então, vamos lá, a gente está falando da teoria do risco, a gente está falando da responsabilidade civil objetiva, a gente deu uma pincelada ontem, uma tentativa de conceituação, e a gente terminou na aula de ontem falando da teoria do risco, né? E a nossa teoria do risco, na realidade, a gente tem diante daquela irrelevância do nexo psicológico, da culpa, daquela vontade do agente que cometeu um ato ilícito, na realidade aqui no nosso risco, diferentemente da culpa, que é algo totalmente pessoal, aqui não, a gente vai transformar esse risco, vai ultrapassar esse círculo de possibilidades humanas e vai aqui, na realidade, colocar um caráter impessoal e totalmente objetivo. A gente exclui, então, toda a teoria ali da culpa e a gente tem a teoria do risco, tá? Só que essa teoria do risco, ela tem inúmeras modalidades. Na realidade, eu vou adotar hoje o Sérgio Cavalieri Filho, e o Sérgio Cavalieri Filho, ele enxerga 5 modalidades dessa teoria do risco, tá? Primeira coisa, toda vez que surge uma nova doutrina, logo essa doutrina vai se multiplicar em extremos, né? Tudo que surge vai para extremo. Então, aqui também ocorreu isso no que diz respeito à nossa responsabilidade objetiva. De sorte que em torno dessa ideia central de risco, surgiram várias concepções que identificam, na realidade, como verdadeiras subespécies ou modalidades desse grande gênero que é a nossa teoria do risco, e dentre as quais a gente pode destacar as 5 teorias, né? A teoria do risco-proveito, a teoria do risco profissional, a teoria do risco excepcional, a teoria do risco criado e a teoria do risco integral. Então, nesse primeiro vídeo da aula de hoje, a gente vai passar por essas 5 categorias, mas eu vou preferir fazer esse vídeo de uma vez só, tá? Porque é só uma pincelada mesmo em cada teoria para vocês terem isso em mente. E é claro que aqui para graduação vocês não precisam ter esse conceito muito na cabeça de vocês, mas vocês precisam entender o que significa cada uma dessas modalidades, tá? Então, óbvio, começando pela primeira, a gente vai ter o nosso risco-proveito. Por essa teoria, pela teoria do risco-proveito, responsável é aquele que tira proveito da atividade danosa com base no princípio de que onde está o ganho, aí reside o encargo. Isso é uma máxima latina, isso é algo antigo, por isso que tem autores que remetem à responsabilidade objetiva lá para Roma, né? E essa teoria do risco-proveito ela é baseada na máxima ubi emolumentum ibis ono. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um suporte doutrinário dessa teoria, é a ideia de que o nosso dano deve ser reparado por aquele que retira algum proveito ou vantagem do fato lesivo, ou seja, qualquer pessoa que tirar um proveito de determinado fato lesivo tem que ser responsável por isso. Então, quem colhe os frutos da utilização, por exemplo, de coisas ou atividades perigosas, deve experimentar as consequências prejudiciais que dela decorrem, tranquilo? Então, a sua grande dificuldade dessa teoria do risco-proveito está na conceituação do que seria de fato o proveito. O que seria esse termo, né, o proveito? Quando se
pode dizer que uma pessoa tira proveito de uma atividade? Tipo, a gente não tem como classificar isso, então seria necessário obter, por exemplo, um proveito econômico, lucro, ou bastará ali qualquer tipo de proveito, não necessariamente vinculado com o lucro. Então, se o proveito tem o sentido de lucro, vantagem econômica, a responsabilidade será fundada no risco proveito e ficará restrita ali, por exemplo, aos comerciantes e industriais, não sendo aplicável aos casos em que a coisa causadora do dano não é fonte de ganho. Ademais, a nossa vítima teria o ônus de provar a obtenção desse lucro, desse proveito, o que importaria o retorno ao complexo problema da nossa prova, que é o que a nossa teoria objetiva aqui está tentando trazer para nós, tá? Então, essa teoria do risco-proveito, ela tem essa dificuldade de classificar o que seria o próprio proveito, tranquilo? A nossa segunda teoria, possibilidade de teoria, é a nossa teoria do risco profissional, nosso risco profissional. A teoria do nosso risco profissional vai sustentar o quê? Que o dever de indenizar tem lugar sempre que o fato prejudicial é uma decorrência da atividade ou profissão desse lesado. A teoria aqui, então, portanto, do nosso risco profissional, ela foi desenvolvida especificamente para justificar a reparação de acidentes ocorridos com os empregados no trabalho ou por ocasião dele, independentemente da culpa do empregador. Então a gente tem essa criação dessa modalidade do risco profissional para justificar ali o dever de indenizar do empregador perante ao seu empregado em relação aos danos e os prejuízos ocorridos no ambiente de trabalho. A responsabilidade fundada na culpa, o que acontecia? Ela levava quase sempre a uma improcedência dessa ação acidentária. A gente já falou sobre isso ontem. Então, a desigualdade econômica, a força de pressão do próprio empregador, a dificuldade do empregado de produzir provas, sem se falar, por exemplo, em casos em que o acidente decorria das próprias condições físicas do trabalhador, quer pela sua exaustão, quer por essa questão monótona da atividade. Tudo isso acabava por dar lugar a um grande número de acidentes não indenizados. De sorte que a teoria do risco profissional veio para afastar esses inconvenientes. Então a gente tem a teoria do risco profissional, essa teoria ela é aplicada até hoje, vocês bem sabem disso, tá? A nossa terceira teoria é a nossa teoria do risco excepcional. O que é o risco excepcional e o que os adeptos dessa teoria defendem? A reparação aqui na teoria do risco excepcional é devida sempre que o dano é consequência ali de um risco excepcional que escapa à atividade comum da vítima, ainda que estranho ao trabalho que normalmente exerça, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, qual exemplo a gente pode ter, é que pode ser lembrados, por exemplo, os casos ali de rede elétrica de alta tensão, exploração de energia nuclear, materiais radioativos, etc. Então a gente tem um risco excepcional para esses tipos de atividades e em decorrência desse risco excepcional, caso haja, por exemplo, algum dano em decorrência dessas atividades, que submetem os membros de uma coletividade de um modo geral, resulta para aqueles que as exploram o dever de indenizar, independentemente de indagação de culpa. Tá? Então, em razão desses riscos, por exemplo, desenvolvido por uma exploração de energia nuclear, que é uma atividade totalmente excepcional, eles submetem, querendo ou não, a um risco a uma coletividade geral. Então, imagina que você... Chernobyl, né? Imaginemos que a gente tivesse uma Chernobyl brasileira aqui, essa atividade desenvolvida ali por uma exploração da atividade nuclear geraria um dever de indenizar por uma responsabilidade objetiva graças a essa excepcionalidade do risco. Então, o que a gente tinha que ter? A gente exploraria o dever de indenizar independentemente da indagação de culpa, tá? Então, essa é a nossa terceira modalidade. A nossa quarta modalidade é o nosso risco criado. A nossa teoria do risco criado, ela tem entre nós, com o seu mais adoroso adepto, o nosso Caio Mário. Caio Mário, grande civilista brasileiro, ele adotava, ele tinha uma visão muito interessante da teoria do risco criado, e para ele, o que ele queria trazer aqui para nós? Aqui são as palavras do Caio Mário no livro dele de responsabilidade civil, tá? Aquele que, em razão de sua atividade ou profissão,
cria um perigo, está sujeito à reparação do dano que causar, salvo prova de haver adotado todas as medidas idôneas a evitá-lo. Então, o que o Caio Mário está querendo dizer aqui para nós é que o conceito de risco, que melhor se adequa às condições da nossa vida social, é aquele conceito que se fixa no fato de que, se alguém põe em funcionamento uma qualquer atividade, responde por esses eventos danosos que essa atividade gera para os indivíduos, independentemente de determinar e se em cada caso, isoladamente, o dano é devido, por exemplo, à imprudência, à negligência, a um erro de conduta, e assim se configura a teoria do risco criado. Tá? Então, fazendo uma abstração dessa ideia de culpa, o risco criado se propõe, mas a gente tem uma observação muito forte na questão do fato danoso e vai responder civilmente aquele que, por sua atividade ou por sua profissão, expõe alguém a risco de sofrer um eventual dano. Então, o nosso Caio Mário, ele procura aqui estabelecer as distinções entre a teoria do risco-proveito e a teoria do risco criado, enfatizando que a teoria do risco criado não se cogita do fato de ser o dano correlativo de um proveito ou vantagem para esse agente. Então, o que ele está querendo falar aqui para nós é que é óbvio que se supõe que determinada atividade pode ser proveitosa para o responsável. Mas essa atividade que pode ser proveitosa para o responsável, ela não se subordinará o dever de reparar ao pressuposto da vantagem. Então a gente exclui o elemento da vantagem e a gente tem, na realidade, a nossa teoria do risco criado. Então isso é muito interessante porque a gente afasta esse ônus do proveito, tá? Dessa necessidade que a teoria do risco-proveito tinha. Então o que vai se encarar aqui na teoria do risco criado é que a atividade, independentemente de si mesma, né, independentemente do resultado ser bom, da vantagem, etc., se ela criar algum risco para determinado indivíduo, alguma coisa nesse sentido, ela sim geraria o dever de indenizar por si só. Então ela importa, na realidade, uma ampliação do próprio conceito do risco-proveito, ou seja, ele vai aumentar os encargos do próprio agente e porém, né, claramente, mais equitativa para a vítima. É muito mais interessante para a vítima, porque a vítima não tem que provar, por exemplo, que essa pessoa que gerou um dano para ela está tomando algum proveito, algum lucro, algo nesse sentido. Tá? Então, por óbvio que a pessoa, só por desenvolver essa atividade que gera algum risco para a sociedade, deve assumir as consequências da própria atividade. A teoria do risco integral é aquela teoria que é totalmente excepcional. E lembra quando eu estava explicando o nexo de causalidade para vocês, eu falava que o nexo de causalidade ele era aplicado tanto para a teoria subjetiva, extracontratual, quanto aqui para a nossa responsabilidade objetiva. Mas eu falava que tinha uma exceçãozinha, em que, em algum caso, até mesmo o nexo de causalidade ele seria desnecessário para provar algo. E aqui tem a nossa excepcionalidade. A teoria do risco integral ela será uma modalidade extremada da doutrina do risco destinada a justificar o dever de indenizar até mesmo nos casos de inexistência do nexo causal ou em que este mostra extremamente diluído. Então, a gente tem uma exceção, uma teoria em que a gente deixa de lado até mesmo o próprio nexo causal. Então, mesmo na responsabilidade objetiva, como embora a gente já enfatizou que a gente dispensa o elemento culpa, a relação causal ela é totalmente indispensável. Mas na responsabilidade fundada no nosso risco integral, o dever de indenizar é imputado àquele que cria o risco, ainda que essa atividade por ele exercida não tenha sido a causa direta ou indireta do evento, ainda que este tenha tido por causa direta e imediata fato irreversível ou inevitável, como por exemplo a força maior e o caso fortuito. Então calma aí que a gente vai entender bem isso aqui para vocês, tá? Dentro da nossa teoria do risco, a gente tem que o nosso dano ele não é causado por uma atividade diretamente, às vezes, por exemplo, por uma atividade desenvolvida de risco. Mas seu exercício é a ocasião para a ocorrência do evento. Vamos lá, vamos dar exemplos aqui para vocês entenderem. Imaginemos que a gente tem um caminhão transportando petróleo e esse caminhão que transporta petróleo ele sofre inúmeras avarias em decorrência de uma forte tempestade e causa ali um derramamento de óleo no mar. Um terremoto seguido de ondas gigantes, né, que a gente denomina tsunami, que invadem uma usina nuclear e causam dano nuclear e ambiental.
Então, embora a causa direta desses eventos tenha sido a força maior, seja ali, no caso, por exemplo, de fenômenos irreversíveis da natureza, uma tempestade ou um tsunami, né, a gente tem que o navio transportando esse óleo, esse petróleo, desculpa, foi a ocasião do derramamento ali desse petróleo no mar. Então, esse navio transportando petróleo foi a ocasião porque sem ele a própria tempestade não teria causado dano nenhum. Então, ali também na questão da usina nuclear, por mais que a gente tenha um tsunami, quem causou isso, na realidade, foi a usina nuclear, independentemente de ser um fenômeno irreversível da natureza, e como a gente sabe, isso é uma possibilidade de exclusão de nexo de causalidade. Só que aqui, a gente está falando também que a gente tem que considerar que, de igual modo, se não existisse a usina nuclear, a gente também teria essa mesma condição. Então, nesses e em outros casos, a força maior, isoladamente considerada, não seria o suficiente para causar esse resultado lesivo, o que evidencia que o exercício dessa atividade de risco foi pelo menos a ocasião. Então, por ela ser pelo menos a ocasião, a gente tem que colocar ali um dever de responsabilizar, né? Tem que responsabilizar o navio de petróleo e também a usina nuclear. Então, o que a gente tem? Em suma, essa teoria do risco integral, ela responderá por todos os riscos diretos e indiretos que tenham relação com essa atividade de risco, mesmo que não lhe sejam próprios, tá? Então, por exemplo, eles estarão, mesmo que não sejam próprios, nesse caso, por exemplo, de força maior, eles estarão sim sobre a responsabilidade do agente, tá? Então, o dano não será causado direta e imediatamente pela atividade de risco desenvolvida, mas a sua realização, né, concorrerá de alguma forma para esse evento danoso que ocorreu. Então, o que vai acontecer? Bastará que um empreendimento, que o empreendimento tenha sido a ocasião pelo acidente. Então, que a nossa atividade exercida, embora não tenha sido a causa determinante, ela tenha ocorrido de alguma forma para a concretização do dano, ainda que pelo mero fato da nossa atividade estar sendo realizada naquele momento. Então, dado esse extremo rigor, né, o nosso direito ele só adotou a teoria do risco integral em casos extremamente excepcionais, como a gente vai ver mais para frente, tá? Mas a gente tem essa teoria sendo aplicada assim no Brasil, beleza? Então a gente fecha esse primeiro vídeo e depois a gente vai trabalhar um pouco sobre o risco e o dever de segurança. Já voltamos. Obrigado.